Eu estava conversando agora com o meu primo e estava dando algumas... Ele me ligou para me perguntar, enfim, algumas coisas de treino, de alimentação. Eu disse, Bruno, tu vai seguir algumas boas práticas aqui, se tu quiser, obviamente, mas vou te passar aí. E eu achei tão boa ideia as coisas que eu falei para ele, que foram tão simples, que depois eu fiz ele repetir tudo e eu disse, caramba, isso é uma boa ideia para eu falar para as gurias aqui na comunidade. Vamos lá. A primeira boa prática que eu passei para ele, que eu uso com muita frequência, qual é? Eu sempre como uma proteína em qualquer refeição que eu faça. Eu nunca como gordura sozinha ou carboidrato sozinho, nunca, tá bom? Nunca, de verdade. Em todas as refeições, a primeira regra é, coma sempre uma proteína. O que é proteína? Ovos, peixe, carne, frango, porco, o suplemento de proteína, como whey protein, aminoácido, enfim, o que tiver que ser. Sempre coma uma proteína, tá? Essa é a primeira regra. Por que sempre comer uma proteína? Vamos lá. A gente precisa, para sobreviver, pelo menos 1 grama por quilo de peso de proteína. Isso é, vamos fazer uma conta, eu vou arredondar esses pesos para ficar mais fácil, tá? Se tu pesa 50 quilos, tu precisa de pelo menos 50 gramas de proteína por dia. Mas isso é só para sobrevivência, tá? É só para existir. Para tu realmente ter resultados otimizados, tu precisa de pelo menos 1,5 gramas a 2 gramas por quilo de peso por dia de proteína. Não é nada fácil tirar tudo isso da alimentação. Não é nada fácil de verdade. Então, se tu precisa de mais ou menos, arredondando, 2 gramas por quilo de peso no dia, pesando 50 quilos, precisa de 100 gramas de proteína. É difícil tirar da alimentação, não é fácil. Então, por isso comer proteína em todas as refeições é fundamental. E a proteína, ela não serve só para constituir músculo. A proteína, depois de digerida... Deixa eu baixar esse volume que eu estou botando aqui. Só um pouquinho, gurias. Deu. A gente precisa... vamos lá, a proteína, depois de digerida, ela vira vários aminoácidos. Cada aminoácido, ele tem uma função no corpo. Tem aminoácidos que vão fazer neurotransmissores. Dopamina, serotonina, triptofano, enfim, que são fundamentais para que a gente consiga realizar nossas funções vitais. Então, não é só para constituir músculo. Eles são importantes num monte de coisa, lembrem. O colágeno, ele é ele é fruto da digestão da proteína. Então, se costuma dizer, use colágeno para eliminar a flacidez. Come proteína que tu vai naturalmente produzir colágeno, certo? Ou, se tu não consegue comer, usa o suplemento de proteína. Seja o BCA, seja o whey protein, como eu estava falando. É uma maneira de conseguir mais proteína. Raquel, é muito caro o suplemento, não posso comprar. Então, come ovo pra caramba. Mete ovo pra dentro, atum, enfim, em todas as refeições precisa ter proteína. Essa é a primeira regra de todas, tá? Segunda regra que eu passei para ele das minhas boas práticas. Concentrar a quantidade de carboidrato mais perto do horário de treino. Existem várias maneiras que tu pode fazer refeição do pré-treino, do pós-treino, algumas combinando proteína com gordura, outra combinando proteína com carboidrato. Existem várias maneiras, tá? Mas a maioria das pessoas come carboidrato o dia inteiro e é por isso que não conseguem emagrecer. Lembrando, quando tu come muito carbo, libera insulina. Quando libera insulina, quando a insulina está alta, corta a queima de gordura. Tem outras substâncias. A insulina impede que outros hormônios e outras cadeias de reações, enfim, fisiológicas, liberem a queima de gordura. Então, toda vez que tu come carboidrato, tu naturalmente está bloqueando a queima de gordura. Toda vez que tu come carboidrato,
vou fazer uma extrapolação aqui. Metade desse carboidrato vira gordura. Então, duplamente, tu te prejudica quando tu está comendo carboidrato o dia inteiro. Primeiro, porque libera insulina e detona e corta a queima de gordura. Segundo, que mais ou menos metade do carboidrato que tu come vai virar gordura e da banhazinha que a gente quer perder. Entendeu? Então, segunda boa prática, procura concentrar a ingesta de carboidrato mais próximo dos horários de treino. Então, no pré-treino e no pós-treino. Porque dessa maneira, tem uma garantia maior que tu vai ter energia para poder treinar, tu vai treinar super bem, e nos outros horários, tu não fica dando carbo para cortar a queima de gordura, entendeu? Terceira boa prática. Não tem problema tu comer uma carne gordurosa. A gordura saturada da carne, ele é uma gordura neutra. Tá tudo bem, não é um grande problema tu fazer isso, comendo churrasco, enfim, tá tudo certo. Eu, Raquel, eu não como carne, é uma opção minha. Não existe certo, errado. Enfim, a carne foi muito importante durante todo o desenvolvimento do ser humano. A carne fez a gente progredir, o nosso cérebro crescer também. Ele é fundamental. As razões porque eu não como, enfim, não cabe falar aqui. Mas prefiram escolher carne de que a gente sabe de onde vem, né? Tipo, a carne Friboi aí, tudo que aconteceu, né? Então, tudo que a indústria, que vem da grande indústria, que são indústrias grandes como o leite, como a carne, onde existem uma cadeia de fornecedores muito grande, é impossível controlar todos os fornecedores. É impossível que haja um fornecimento fiscalizado, né, para saber tudo o que está acontecendo. Essa é uma das razões que eu não como carne, não tomo leite. Grandes indústrias, eu prefiro evitar consumir esses tipos de alimento, porque eu não sei o que está acontecendo ali. Eu não sei. Né? Uma coisa é tomar o leite da vaquinha da fazenda da vovó, tirado direto da teta do leite da vaca. Lá é leite de verdade. Apesar de eu ter intolerância, alergia, eu não posso consumir leite. Então, se fosse para consumir leite, teria que ser melhor assim, né? O leite das caixinhas, o que tem menos ali é leite, de verdade, né? Então, essa é uma razão. E fora isso, quantas vezes já teve na indústria do leite aí um negócio de formol, ureia, enfim, da mesma maneira que aconteceu com a carne agora. Então não é novidade que isso ia acontecer com a carne, né? E que já acontecia e a gente nem sabia. Essa é uma das razões do porquê que eu escolhi não comer. Raquel, não posso comer? Pode comer, só tentem saber qual é a origem. E aí, voltando na carne gordurosa, não tem problema, a gordura da carne, a gordura saturada é uma gordura neutra. Ela se torna prejudicial ou benéfica conforme as combinações que tu faz com ela. Por exemplo, se tu combina carboidrato com essa gordura, ela se torna ruim, ela não se torna boa. Então, se tu vai num churrasco, come um monte de batata, maionese, farinha de mandioca, pão, eu sei que é gostoso ir no churrasco comer essas coisas, mas essa combinação que é o prejudicial. Raquel, uma vez que outra eu ir no churrasco e comer tudo isso, não, vai entrar na cota dos 20% lá que tu pode chutar o balde, tá tudo bem. Mas se tu for comer carne várias vezes na semana, prefere não fazer isso, né? Porque vai prejudicar o teu emagrecimento. Quarta boa prática disso aí. Escolham a ordem que vocês vão comer os alimentos para gerar saciedade. Por exemplo, prefiram sempre comer saladas, frutas e proteínas primeiro numa refeição. Vamos imaginar um almoço, tá? No almoço, come primeiro a salada, um monte de fibra, um monte de... Enfim, tu precisa mastigar bastante. Aí depois come bastante proteína e aí só por último tu come o carboidrato. Por quê? Tu precisa mastigar muito as verduras para conseguir engolir e gera saciedade.
A proteína tu precisa mastigar bastante para conseguir engolir. Então, existe um tempo que o estômago consegue avisar o cérebro de que já está saciado. Então, se tu come o carboidrato simples, quase sempre, tu não precisa mastigar, tu engole ele direto. Então, não dá tempo de o estômago avisar o cérebro que ele está saciado. E nisso a gente já comeu pra caramba. Então, numa ordem da refeição, prefere fruta, salada, carnes, proteínas, para depois comer o carboidrato. Raquel, eu faço um pratão de salada, porque eu adoro comer salada, eu gosto de verdade. Então, eu como um prato cheio só de salada no meu almoço, porque realmente eu gosto, assim, me dá prazer em comer a salada. E aí, só depois, eu sirvo a proteína e o carboidrato. Aí, quando eu vou comer a proteína e o carboidrato, que é o meu segundo prato, eu sirvo quase nada. Porque eu tô tão saciada de ter comido aquela salada gigante que eu não consigo nem comer muito mais depois. E na salada, eu procuro já botar, por exemplo, o ovo picado, que já é bastante proteína também. O ovo, o atum. Então, fica uma saladona assim, ó, bonitaça. Então, repetindo, essa é a quarta boa prática que eu uso. Prefira comer frutas e saladas e fibras primeiro, proteína e, por último, comer o carboidrato. Bom, eram essas as 4 dicas que eu dei para o meu primo, do que eu costumo usar. E vou revisar aqui com vocês, ó. A primeira boa prática. Comer proteína em todas as refeições. Segunda boa prática. Concentra a quantidade de carboidrato no pré e no pós-treino. Existem várias maneiras de fazer isso, sim, mas essa é uma maneira que é mais fácil de fixar a regra na cabeça e tu conseguir executar, tá bom? Concentra carbo no pré e no pós-treino. A explicação toda tá durante todo o vídeo aqui que eu tô fazendo. Se for comer carne gordurosa, não tem problema, pode comer carne gordurosa, desde que tu não combine com carboidrato. Então, prefira, nos churrascos, não comer carboidrato. Raquel, não posso comer? De vez em quando pode, vai lá, come o churrasco com pão, com alho, com salada de maionese, faz, mas quando puder evitar, evita. Simples assim. E a quarta boa prática que eu uso é, por exemplo, no almoço, comer a fruta primeiro, para depois comer a salada, depois a proteína, para, por último, comer o carboidrato. Cris, se é obrigatório comer carboidrato, dá uma olhadinha mais no início desse vídeo que eu explico sobre isso. Não é obrigatório comer o carboidrato, tá? Dá para ter outras combinações. Tu pode comer gordura também no pré-treino, com proteína. Mas enfim, eu tô criando aqui uma regra que tem várias maneiras de fazer, tá? Bom, eram essas as 4 dicas que eu vim dar aqui do que eu uso e que funciona muito bem para mim e para todo mundo enfim, que eu falo do jeito que eu faço e que testa, vê bastante resultado. E isso não é sacrificante. Quando tu faz nessa ordem aqui, tu não passa fome, tu nunca passa fome e sacia, não fica sacrificante, sabe? Independente do horário que seja o teu problema, se é de noite, se é de dia, eu tenho mais problema para comer à noite, segue essa regra. Eu quero que tu aí junto comigo agora, repita mentalmente aí comigo, tá? Para fixar as boas práticas que eu uso. Qual é a primeira boa prática? Proteína. Primeira coisa que vai lembrar, proteína. Tenho que comer proteína em todas as refeições. Segunda boa prática. Procure concentrar os carboidratos no pré e no pós-treino. Não é a única maneira de fazer, mas enfim, vamos criar uma regra para facilitar. Terceira, quer comer carne gordurosa? Come, não tem problema, mas procura não combinar com carboidrato. Quarta regra, numa refeição, prefere comer primeiro fruta, depois salada, depois proteína e por último carboidrato. As frutas, não usem ela como sobremesa de uma refeição. Comecem por ela, tá bom? Comecem pela fruta. Bom, era isso que eu vim dar de dicas para vocês. E
Bom sábado para todas vocês. Beijo, beijo, beijo. Ah, antes de eu ir embora, só para vocês saberem. O programa novo tá ficando sensacional, tá? Tá ficando demais, é o programa Premium, né? Os treinos novos estão incríveis, as músicas vão estar incríveis, vai estar tudo demais. Eu fiz com muito carinho tudo isso, tá? Beijo!